Olá, pessoal do nono ano, tudo bom? Espero que todos estejam bem, acordados, assistindo meu vídeo, ok? Vamos pegar o livro, tá? Nosso livrinho aí na página 68. Vamos estar dando início ao capítulo 4, que fala sobre editorial. Então, na aula passada, no vídeo passado, nós falamos sobre artigo de opinião, né? Fizemos aí o fechamento, artigo de opinião, pedi para que vocês produzissem, né, um artigo de opinião e dei duas opções. Uma do livro, né, que falava sobre a USP, né, de estar correta em adotar cotas sociais e raciais. E depois eu dei o assunto nosso atual, que seria o isolamento social e suas consequências. Né? Alguns ainda estão me devendo, tá? E eu preciso que me envie pela plataforma. Não está tendo mais problema, tá tudo direitinho. Vocês podem estar enviando, porque eu preciso fechar as notinhas e vou fechar essa semana, tá? Até sexta-feira eu tô fechando aí as notinhas de vocês, porque precisa constar lá na disciplina produção textual, lá na plataforma, as notas, tá? Então, eu estendi o prazo, tá? Só que esse prazo já tá terminando e eu vou estar lançando as notinhas, ok? Então, bora lá. Vamos pegar o livro, página 68, e fala sobre editorial. Editorial, gente, é também um gênero, tá? Que nós vamos estar falando sobre, ele traz aí o assunto sobre o G20. Esse G20 aí é um grupo, tá? Que eles se reúnem 2 vezes ao ano, representantes dos países mais industrializados, e o Brasil consta nessa lista, tá? E os representantes, né, são todos os presidentes, né, de cada país, e se reúnem para estar falando sobre vários temas, tá? O objetivo deles é ajudar em negociações econômicas internacionais, discutir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial, debater as regras e as condições do mercado de trabalho, criar mecanismo para o fortalecimento do sistema financeiro internacional, criar formas de auxiliar a liberação do comércio mundial. Então, essa reunião é para isso, eles têm esse objetivo, tá? Em 2017, o livro traz aí que teve essa reunião, né, um encontro de líderes, que nós falamos cúpula, né? Essa palavra cúpula quer dizer o encontro desses líderes, tá? Nesse ano foi na Alemanha, e eles se reuniram para tratar, né, dessas questões aí que eu li, que está aí acima na página 68. Então, essa reunião aí sempre acontece, tá? Com todos os países, né? E com todos não, né? Com alguns países, e o Brasil, né? O nosso país está fazendo parte aí, tá? E esse editorial que nós vamos ver, né, aqui, o assunto é o G20, tá? Então, virando a página aí, página 69, nós vamos estar lendo aí esse editorial, que é um texto falando sobre um assunto relevante, né? O livro trouxe aí o assunto de 2017, né? Um assunto relevante, um assunto que traz um tema para a pessoa estar se aprofundando, para o leitor estar se aprofundando naquele assunto, né? Tendo maior conhecimento. Então, eu vou fazer a leitura, peço que vocês estejam aí acompanhando. Tem algumas palavras que nós não temos assim, o hábito de estar utilizando no nosso dia a dia,
tá? Ele traz aí algumas palavras e eu vou estar explicando para vocês o significado, então fiquem atentos na leitura. Fala assim: você já leu um editorial de jornal? Com que intenção ele é publicado? Com base no título do editorial a seguir, do que você acha que ele trata? Leia-o. O mínimo do G20. Normalmente centrado em temas econômicos, o encontro do G20, que se encerra neste sábado, 8 é a data, na Alemanha, desta vez teve agenda de forte teor geopolítico. O grupo formado pelas principais economias do mundo, responsável por 85% do PIB e 70% do comércio mundiais, ganhou proeminência. Proeminência aí quer dizer elevação, a partir da crise financeira de 2008, que exigiu respostas globais coordenadas. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. A palavrinha aí, convergência quer dizer direção, né, de um ponto, né, um ponto comum. A incerteza é amplificada pelos personagens envolvidos, a começar pelo presidente americano Donald Trump, que tem se distanciado da estratégia americana tradicional. Em vez da defesa da globalização e do fortalecimento de regras multilaterais, Trump adota uma agenda isolacionista. Repudiou o Acordo de Paris, assinado em 2015, para conter o aquecimento global e ameaça retaliar parceiros comerciais. As divergências não se resumem nos Estados Unidos, porém, no contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. O esperado primeiro encontro entre Trump e o presidente russo, Vladimir Putin, se estendeu por 2 horas, com discussões sobre a suspeita de interferência nas eleições presidenciais americanas, a Coreia do Norte, a Ucrânia e o cessar-fogo na Síria. Em seu pronunciamento de abertura, o chanceler alemão Angela Merkel reconheceu que os debates não serão fáceis, nem todas as diferenças poderão ser sanadas. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. Quanto à limitação de combustíveis fósseis, o objetivo será evitar uma possível dissidência. Dissidência aí quer dizer conflito, tá? No contexto aí, conflito dos Estados Unidos. Há um aspecto positivo, ao menos. A menor atenção a temas econômicos decorre de uma conjuntura internacional mais favorável. O crescimento retornou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Então, esse foi aí um editorial, tá? Falando aí sobre o G20, que nós vimos que é uma reunião de líderes, né, que acontece a cada 2 anos, para tratar de assuntos, né, sobre economia, né, sobre sistema financeiro, né, que é a economia, desenvolvimento sustentável, né, vários aí pontos. Então, ele falou, né, isso aqui é de 2017, tá? E aí, virando a página, só completando aqui a frase, né, ele falou aí, né, esse editorial falou sobre, né, o presidente dos Estados Unidos, né, e falou aí dos aspectos positivos, né, indagou aí crescimentos, né,
falam do desemprego, né? No último parágrafo. Então, na página 70, ele traz aí um trecho que fala sobre poluição mata mais de 1,5 milhão de crianças por ano, diz a OMS, a Organização Mundial de Saúde. Um novo relatório da Organização Mundial de Saúde, OMS, aponta que 1 em cada 4 mortes de crianças é provocada pela poluição. Essa é a causa de 1,7 milhão de mortes de crianças por ano no mundo inteiro. As menores de 5 anos são as mais vulneráveis. A estatística impressiona. 1 em cada 4 mortes de crianças de até 5 anos de idade está relacionada à poluição. A OMS diz que, a cada ano, 570 mil crianças morrem antes dos 5 anos de infecções respiratórias, como a pneumonia, por causa da poluição do ar e da fumaça que vem do cigarro. Então, isso aí é um trecho, né? Foi retirado, ele até continua, né? Essas reticências aí indicam. Esse trecho também é de 2017, como mostra aí abaixo, nessas letrinhas pequenas. Então, vamos lá responder. Com base nos objetivos do Acordo de Paris e na notícia acima, o que é possível concluir sobre a relevância global deste acordo? Né? Qual é a relevância, qual é a importância, né, desses objetivos aí colocados, né? A gente conclui que ele é uma medida importante no combate à poluição, está falando sobre poluição, né? Bastante nociva à vida das pessoas, conforme mostra aí a notícia, tá? Então, nós estamos compreendendo aí esse editorial que fala sobre o G20. No editorial é feita referência à saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris. Sabendo que esse país é considerado o segundo maior emissor de gases de efeito estufa no mundo, qual é o impacto global dessa decisão? Então, pode ser considerado um emissor significativo de gases na atmosfera. A saída dos Estados Unidos do Acordo de Paris é desastrosa. Né? Ele pergunta aí qual o impacto. É um impacto desastroso, porque vai estar impactando negativamente o meio ambiente. Tá? Página 71. Releia na página 68 os objetivos do G20. Foi o que eu fiz, né, logo lá no início. Voltando na página 68, aí tem lá, seus principais objetivos são ajudar em negociações econômicas internacionais, discutir sobre o desenvolvimento sustentável da economia mundial. Né? Nós lemos logo no início. De acordo com o editorial, qual deles teve menor destaque na reunião? Qual deles? Qual desses temas, né, escrito lá, colocados lá em evidência, qual que teve menor destaque na reunião? Foi aí, se a gente voltar lá, né, foram os objetivos econômicos. E aí ele faz outra pergunta, o que isso revela? Então, a primeira a resposta são os objetivos econômicos. E o que isso revela? Revela que, segundo, né, o editorial, uma conjuntura econômica internacional mais favorável. Então, revela, segundo o editorial, uma conjuntura econômica internacional mais favorável. Qual foi o foco da reunião do G20 em 2017? Aí nós vamos voltar lá, né? E aí o foco, nós vamos ver que são os temas geopolíticos, né? Logo aqui no primeiro parágrafo da página 69, a gente nota isso.
São os temas geopolíticos. Releia o trecho a seguir. O desafio de agora é encontrar convergências em numerosa gama de assuntos, incluindo comércio internacional, imigração, segurança e mudança climática. Então, esse aí é um trecho que ele pede, né, para ler. Aí nós estamos vendo aí que tem uma expressão encontrar convergências, que está em destaque, né, essa expressão. O que o emprego da expressão em destaque revela sobre o posicionamento dos países em relação aos assuntos discutidos na reunião? Então, o que essa expressão aí em destaque, encontrar convergências, né? O que essa expressão aí revela sobre o posicionamento? Né? Revela que eles possuem posicionamentos divergentes, né? Contrários. Por isso, é visto como um desafio. No editorial é mencionado o esperado primeiro encontro entre os líderes Donald Trump, dos Estados Unidos, e Vladimir Putin, da Rússia. Por que o encontro entre eles era tão esperado? Por quê? Porque eles tinham vários assuntos importantes para discutir, né, como a suspeita de interferência da Rússia na eleição presidencial dos Estados Unidos, as crises com a Coreia do Norte e a Ucrânia e a guerra na Síria. Isso tudo está lá no texto, tá? Do editorial. Essa questão B aí, reúna-se com um colega e pesquisem sobre os assuntos discutidos entre os presidentes dos Estados Unidos e da Rússia e depois troquem ideias com a turma. Nesse caso aí, eu vou pedir só que vocês façam uma pesquisa, né? Entram no Google e comecem a pesquisar tipos de editoriais para vocês estarem se familiarizando, tá? Então, fica aí meu pedido para vocês estarem lendo vários tipos de editoriais e vocês podem estar tendo esse acesso aí pela internet, tá? Virando a página, então, essa questão aqui é para vocês terem assim, um conhecimento, tá? Essa questão, letra B, da sexta questão da página 71. Mas virando a página 72, aí nós vamos conseguir tentar compreender melhor um editorial. Qual é o veículo de comunicação que se posiciona sobre o assunto discutido no editorial lido? Então, qual é o veículo de comunicação? Então, nós voltamos lá e nós vamos ver que o veículo de comunicação é aqui embaixo, ó. Folha de São Paulo, tá? Tá bem pequenininho aqui, página 69, Folha de São Paulo. Então, é o jornal online Folha de São Paulo. Por que o assunto discutido no editorial da página 69 é importante socialmente? Por que ele é importante? Né? Porque é um assunto que trata a respeito de vários, né, países, né, inclusive o nosso, né, o Brasil. E as decisões que são tomadas nessa reunião do G20, elas afetam a população mundial, né? O que eles decidem lá vai acarretar nas consequências, né, para cada país, inclusive o nosso que está também fazendo parte aí desse G20, essa reunião aí. Leia a notícia a seguir. Cúpula do G20 ameaça nesta sexta em Hamburgo, na Alemanha. Encontro mais esperado é de Trump e Putin. Cúpula desta sexta e sábado deve ser marcada por protestos. Começa nesta sexta-feira, 7, em Hamburgo, na Alemanha, o encontro das 20 maiores economias do mundo, a cúpula do G20. Na véspera do encontro, em Hamburgo, houve protesto contra a reunião e muita violência entre a polícia alemã e Black Blocs,
manifestantes voltaram a tomar as ruas da cidade nesta manhã. O encontro mais esperado é o dos presidentes dos Estados Unidos, Donald Trump, e Rússia, Vladimir Putin. Então, aí é uma notícia gerada aí em 2017. E aí vem as perguntinhas. Qual é a relação entre o tema do editorial e a notícia acima? Preste atenção. Qual é a relação entre o tema do editorial, o tema lá é o G20, e a notícia que nós acabamos de ler? Qual é a relação? Todos dois, tanto o editorial quanto essa notícia, eles tratam do mesmo assunto, que é a reunião G20, tá? O que é possível concluir sobre a motivação da escrita de um editorial? Ele dialoga com os assuntos, né, atuais, nesse caso aqui, em 2017, né, que foi colocado esse assunto, na época, né, um assunto atual. Então, ele dialoga com os assuntos atuais, estabelecendo um gancho com notícias ou outros gêneros que circulam no mesmo veículo, tá? O veículo, quando a gente coloca a palavra veículo, é a questão da onde está sendo feito esse texto, né, esse editorial, onde está sendo publicado, tá, gente? O veículo aí é onde está sendo publicado. Na página 73, nós temos aí a quarta questão. Na introdução, costuma ser apresentado o assunto ao leitor. De que forma isso foi feito no editorial lido da página 69? Com o título, né? Ele colocou lá, vamos voltar lá na página 69. E aí ele vem, né, colocando o título, né, o mínimo do G20. Qual é o posicionamento do editorial diante das divergências entre os membros do G20 em relação a vários assuntos globalmente importantes? Então, qual é o posicionamento do editorial, né, diante dessas divergências, né? A postura do editorial em relação a isso é afirmar que essa divergência é o desafio do momento, né? Eles querem aí afirmar esse desafio. Sexta questão. Para reforçar a ideia de que a incerteza em relação às divergências aumentou, que acontecimento é citado no editorial? E aí ele cita, né, o repúdio de Donald Trump e o Donald Trump ao Acordo de Paris, tá? O repúdio de Donald Trump ao Acordo de Paris. Porque no editorial afirmam-se que as divergências entre os países membros não se resumem aos Estados Unidos. Por quê? Porque há forte tendência ao enfraquecimento do multilateralismo. Esse multilateralismo aí se refere ao fato de vários países trabalharem juntos em prol de um assunto, tá? E a explicação aí. Vamos pegar ali o marca-texto, ou se tiver com lápis em mãos aí, mais prático, vamos grifar esse quadrinho rosa aqui, ó, da página 73, por favor. O editorial costuma expor fatos socialmente relevantes e, na sequência, analisá-los criticamente, empregando estratégias argumentativas. Podem grifar isso aí. Essas observações
facilita na hora da gente produzir nosso texto, tá? Página 74. No final do editorial, ao fazer um balanço geral sobre a reunião do G20, menciona-se um aspecto positivo do encontro. Que aspecto positivo é esse? Então, veja bem, lá no final do editorial, né, quando faz lá o balanço geral sobre a reunião do G20, ele menciona um aspecto positivo do encontro. Qual foi esse aspecto? A menor atenção a temas econômicos, o que reflete uma conjuntura internacional mais favorável. Que argumentos são empregados para justificar esse aspecto positivo? Quais são esses argumentos? Aí, voltando lá na página 69, nós vamos ver que o fato do crescimento econômico ter retornado e o desemprego diminuído, aumentando assim a confiança e os investimentos. Lá no último parágrafo, se não me engano. Releia o título do editorial, O Mínimo do G20. É possível afirmar que o título antecipa o assunto a ser discutido no editorial? Sim, né? Ele faz referência aí ao G20. Sim, pois faz referência ao G20. O emprego do substantivo mínimo, né, está relacionado aqui ao título, né? E aí ele usou aí um substantivo aí, o mínimo, sugere o que em relação à posição do editorial sobre o assunto. Então, essa palavrinha mínimo aí sugere o quê? Né? O que se espera dele, né? O que está fazendo a referência aí, o que se espera, né, dessa reunião, né? Dessa reunião que eles fazem, né? Então, o mínimo do G20. Esse mínimo aí se refere ao que se espera dessa reunião. Uma expectativa, vamos dizer assim, tá? Que tipo de registro é predominante no editorial? É o registro, quando fala registro, ou é o registro formal ou é o registro informal. Nesse caso aí, é o registro formal, tá? Explique considerando a situação comunicativa, né? É um registro formal, por quê? Porque ele é destinado a todos os leitores de jornal e por isso ele emprega o registro formal, tá? Na página 75, pede para a gente reler aí alguns trechos, A, B e C. Repudiou o Acordo de Paris, assinado em 2015 para conter o aquecimento global e ameaça retaliar parceiros comerciais. As divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, num contexto de enfraquecimento do multilateralismo, reuniões entre líderes são ainda mais decisivas. Trecho B. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido compromisso com a abertura, mas com a ressalva de que as práticas precisam ser justas. E o trecho C. O crescimento retomou o desemprego. O desemprego é cadente e elevam-se a confiança e o investimento. Assegurar suficiente alinhamento de interesses para preservar a retomada econômica é o desafio do G20. Então, gente, preste atenção aí que nesses 3 trechos lidos, nós temos em cada um deles uma palavra em destaque. O primeiro é a palavrinha porém, tá vendo aí? Porém.
No B é o mais e no C é o e, tá? Essas palavrinhas, lembra, são conjunções, tá? Por isso que produção textual tá ligada a português, porque para você produzir um texto, você tem que ter noção, né, das classes gramaticais, tá? E aí ele coloca aí as conjunções. Explique a função de cada uma das conjunções em destaque, relacionando-as à forma como os argumentos são apresentados. Então, qual é a função de cada dessas três conjunções aí em cada trecho, né? Por exemplo, no trecho A, ele fala assim: as divergências não se resumem aos Estados Unidos, porém, né? Esse porém aí está indicando o quê? Uma oposição de ideias, tá? Então, esse porém, coloca assim, trecho A igual, porém, igual, oposição de ideias. Trecho B, conjunção mais, né? Então, tá aqui. No caso do comércio, por exemplo, deve ser mantido o compromisso com a abertura, mas, né? Esse mais aí, no trecho B, ele também tá o quê? Tá assumindo uma ideia, né, de oposição, né? Também aí uma ideia de oposição. No trecho C, temos aí a conjunção e. Ó, o crescimento retomou, o desemprego é cadente e elevam-se a confiança. Esse primeiro e aí, qual é a função dele? Indica o quê? É cadente e elevam-se a confiança. Então, ele está acrescentando, né? Então, esse e aí indica, então vamos lá, trecho C, conjunção e igual, indica adição, vamos dizer assim, né? Tá somando ideias aí. Então, indica adição, tá? Então, gente, foi muito bom essa questão ser colocada, porque eu percebi, talvez tenha sido preguiça de escrever, né? Na produção do texto anterior, que foi artigo de opinião, vocês sabem que o texto ele tem que ter introdução, desenvolvimento e conclusão, né? Oitavo e nono ano, nós não aceitamos mais textos com apenas 3 parágrafos. Nós temos que desenvolver mais parágrafos. Então, a gente pede 4 ou mais parágrafos, né? 4 é mínimo, tá? Por quê? Porque vocês, né, já têm, tanto o oitavo quanto o nono ano, já tem capacidade de desenvolver mais ideias, né? E de estar acompanhando a atualidade, né? Estarem bem informados. Então, vocês têm que ter, né, essa organização quando for escrever. Vi alunos escrevendo um parágrafo só. Vi alunos escrevendo 2 parágrafos, alunos escrevendo 3 parágrafos. Um aluno de nono ano não pode escrever pouco. Ele tem que desenvolver a ideia, né? Tem que desenvolver a questão, entendeu? Então, vamos procurar deixar a preguiça de lado, escrever, né? Vamos rascunhar, né? E reler e ver o que ficou faltando, né? Concluir bem, fazer aquele fechamento bem do assunto, tá? Porque nono ano, vocês são formandos, né? Estão indo para o ensino médio, ok? Então, tem que saber a colocação das conjunções, né? Que são, conjunção nada mais é do que o conectivo que liga um termo a outro, né? E aí ela tem o seu papel, né? Sua função de dar ideias, né?
Então, eu peço que vocês tenham mais carinho ao escrever, ao produzir os textos, ok? Vamos pegar aí o marca-texto. Vou pedir para vocês estarem grifando esse esqueminha aí, que eu gosto muito, que o livro traz. Então, um editorial, o objetivo de um editorial é apresentar a posição ideológica de um veículo de comunicação sobre um assunto socialmente relevante. Lembrando que o veículo aí pode ser uma revista, um jornal, tá? Isso quer dizer aí o veículo. O público-alvo: aos leitores do veículo onde o editorial é publicado ou a todos os interessados em atualidades, tá? O oitavo e nono ano tem que ficar ligado nas atualidades. Características de um editorial: expor fatos e analisá-los criticamente, expressar a posição ideológica de um veículo e apresentar argumentos. Então, grifo esses três esqueminhas aí. Aí tem aí, para finalizar, nós vamos estar grifando esse quadrinho rosa aí, vamos acompanhar a leitura. O gênero textual editorial tem o objetivo, acompanha aí, tem o objetivo de expor e comentar assuntos socialmente relevantes aos leitores, relevando assim a postura ideológica de um jornal ou de uma revista. Por exemplo, apresenta título qual pode antecipar o assunto e sugerir o posicionamento do veículo de comunicação sobre o assunto. A introdução costuma contextualizar o leitor sobre os fatos, expondo-os e, na sequência, analisando-os pelo emprego de estratégias argumentativas, que no caso serão o desenvolvimento, tá? Será o desenvolvimento aí do texto. De modo geral, o registro empregado no editorial é predominantemente formal. Então, o editorial, a linguagem é formal, tá? Pois a situação comunicativa, o tipo de leitor, o veículo onde é publicado, o objetivo e o contexto exige esse registro. Então, nós sabemos que um editorial, ou ele vai ser publicado num jornal, numa revista, e por isso tem que ter o registro formal, a linguagem formal, ok? Então, eu vou estar finalizando esse vídeo nessa página 75 sobre editorial, tá? E no próximo vídeo eu vou dar sequência para poder a gente finalizar esse capítulo. Não vou finalizar hoje porque vai ser muita informação, o vídeo vai ficar muito grande e aí fica cansativo, tá? Então, vou pedir que vocês, lá na página 71, como o livro sugeriu, pesquisem, entrem na internet e pesquisem outros tipos de editoriais para vocês estarem se familiarizando, tá? Lembrando que quem está me devendo tarefas, favor enviar pela plataforma, tá? E espero que vocês também estejam tenham dado início à nossa leitura do livro paradidático. É muito importante aproveitar que estamos em casa, né? Falei isso na outra turma e vou falar também com vocês. Quem tem dificuldade de leitura, né? Vocês têm as aulas pela manhã, né? Então, se organizem ou na parte da tarde ou na parte da noite. Tira uma horinha para fazer a leitura do livro paradidático, tá? Por exemplo, se for à tarde, coloca aí, vou fazer leitura de 2 às 3 da tarde. Então, você vai 2 horas, coloca o relógio para despertar, começa a leitura. Quando for 3 horas, o relógio vai despertar e aí você encerra. Então, você tirou aí 1 hora do seu tempo para fazer a leitura. No outro dia, a mesma coisa. E assim, você daqui a pouco terminou o livro, tá? Então, vamos tentar aí nos organizar na leitura. E quem gostar de ler à noite, pela noite, né, que não seja também muito tarde, pode se organizar aí. Vou fazer leitura de 7 da noite a 8 da noite.
coloca aí um cronômetro, né? Coloca aí um despertador para lembrar, né? Tanto para começar quanto para terminar a leitura. E todo dia reserva um tempinho de 1 hora para fazer a leitura, tá? É muito importante, isso aí é uma organização, uma sugestão que eu estou dando para vocês, tá? Nós temos aí o projeto para ser apresentado, eu até coloquei a data no início de junho, tá? Claro que essa data, né, a gente pode, conforme o andar da carruagem, a gente pode tá mudando essa data, né? Mas de início vai ser 4, se não me engano, 4 de junho, tá? Para vocês estarem aí apresentando o projeto. Dúvidas podem chamar, perguntar, ok? Estou à disposição e se ficou alguma coisa não esclarecida, podem perguntar também, referente aqui a essa videoaula de hoje, beleza? Então, espero que vocês tenham gostado, mais um vídeo, né? E vamos, né, caminhando assim, ok? Um abraço a todos e até a próxima. Tchau, tchau.